Provavelmente o único comportamento que pode te levar onde você jamais chegaria é estudar. Todo comportamento no nosso repertório comportamental tem uma função. Estudar não pode ser diferente. Se a sua função for passar no vestibular, se a sua função for aprender mais, se a sua função for entender um tópico importante na sua vida, você vai ter vontade de estudar. Ao contrário do que as pessoas dizem por aí, o comportamento de estudar não necessariamente precisa de disciplina, mas precisa de motivação. A melhor maneira de você viciar em estudar é tendo um grande motivo para conseguir estudar. Um grande motivo para executar aquele comportamento, uma grande função para aquele comportamento. É dessa forma que você vai reduzir o quão custoso aquele comportamento é para você e, consequentemente, ele vai ficar mais recompensador e mais fácil de ser executado durante o passar dos dias, das semanas e dos anos. Salvo se você tem algum problema neurológico, psiquiátrico, encontrar grandes e reais motivos para estudar vai fazer com que esse comportamento fique cada vez mais fácil e desejável para você. Talvez os moldes institucionais atuais tenham ceifado a sua vontade de estudar, e eu aqui não quero ter nenhum tipo de associação à conspiração, que escola não importa, que faculdade não importa, como muitas pessoas fazem aqui na internet. Na verdade, eu acho sim que faculdade importa bastante, que educação infantil principalmente provavelmente é o único pilar que nos permitiria mudar a sociedade, mas esse não é o tema do vídeo de agora. O fato é que talvez a sua experiência, o seu contato com um estudo categórico frente a disciplinas que você não tinha tanto interesse ou não via razão para fazer, pode ter reduzido o valor que aquele comportamento tem para você e principalmente tirado motivos claros pelos quais você deveria estudar. Para mim, conhecimento é poder. Quanto mais você conhece sobre um determinado tema, mais repertório você tem para detalhar aquele tema, entender como ele funciona, retirar o que é útil para você e usar na sua vida para uma melhor qualidade de vida ou para suportar um determinado problema ou para conseguir se adaptar a uma situação difícil. Na medida em que eu fui entendendo que conhecimento para mim é isso, consequentemente foi me dando mais vontade de estudar e aprender sobre coisas diversas, afinal de contas eu entendia que aquilo eram ferramentas para minha vida. É verdade que algumas disciplinas que nós precisamos estudar onde a gente não tem tanta afinidade vai ser mais difícil, pela simples razão que o nosso cérebro faz um cálculo sobre o quão custoso é aprender aquilo referente à recompensa que a gente vai obter, mas conforme você atribui ao comportamento de estudar uma recompensa inerente àquele comportamento, ou seja, novos desafios, entender novas coisas ou mesmo gamificar quando o conteúdo é muito chato ou não tem nada a ver com você, você consegue aumentar as chances de seguir executando aquele comportamento mesmo na ausência de uma recompensa imediata. E cara, sinceramente vou falar para você, chega um momento que ocorre uma virada, um turning point na vida de uma pessoa que estuda, que qualquer coisa começa a ficar uma coisa interessante para se aprender, porque a pessoa entendeu que não é necessariamente o fato de você aprender o conteúdo final, mas você conseguir construir um raciocínio de como aquele conteúdo foi sendo desenvolvido durante a história e como aquele conteúdo se aplica hoje na vida das pessoas. Eu tenho uma aula no Reservatório de Dopamina, que é um plano de assinatura, onde eu ensino a você tentar aprender a gostar de estudar, principalmente atribuindo ao estudo uma recompensa primária no seu repertório comportamental. É claro que essa aula não tem pretensão de fazer você amar os estudos, mas muitas pessoas foram ajudadas e muitas pessoas, depois de assistir a aula, enxergam o estudo de uma forma diferente. Então, se você quiser fazer parte do Reservatório de Dopamina, basta clicar aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e conhecer melhor a nossa plataforma, que já tem mais de 100 mil pessoas em menos de 1 ano e meio e hoje já é considerado aí um estilo de vida para você mudar o seu comportamento e a sua relação com os estudos e com o estilo de vida. Um outro fenômeno que você deveria considerar para conseguir performar mais no seu estudo é o seu estado fisiológico. Se você está com um bom alerta, se você está com uma boa capacidade de prestar atenção naquele momento, se o ambiente que você está estudando permite com que o seu alerta seja direcionado
ao conteúdo-alvo, e se você não fica olhando vários vídeos e o celular piscando, ou uma barulheira, ou muito calor, existem diversos estímulos que concorrem com o seu foco direcionado ao estudo e, consequentemente, podem reduzir não necessariamente a sua obtenção de conhecimento, mas o valor que aquela experiência de estudar está tendo para você no momento que você está executando. Então, desde antes de estudar, você deve organizar a sua rotina para que você consiga ter um momento de estudo adequado e satisfatório no sentido de ambiente, e aí sim você possibilita com que a própria recompensa de conseguir estudar seja percebida pelo seu cérebro e, consequentemente, da próxima vez você vai ter mais motivação de estudar. Eu vou dar um exemplo. Teve um final de semana que eu queria muito ler um livro técnico sobre psicoterapia, e eu estoquei comida em casa, deixei comida para 3 dias preparada, avisei os meus familiares, que era uma sexta-feira feriado, daí sábado e domingo era final de semana, eu avisei os meus familiares que naquele final de semana eu estaria off. Muitas vezes coloquei o meu celular em modo avião, deixei as marmitas prontas e só saí de casa para correr, para fazer atividade física, e deu. O resto do dia eu fiquei só estudando e eu organizei a minha vida e os meus compromissos para que isso fosse possível. Foi assim que eu tive um excelente momento de estudo, presta atenção, eu tive uma excelente experiência com o estudo e, consequentemente, essa experiência me favoreceu interpretar o estudo de uma forma agradável para que da próxima vez que eu quiser fazer isso, eu lembre daquela vez e, consequentemente, eu fique mais propenso a executar esse comportamento de novo. Enquanto dentro da sua vida o estudo for sofrer, o estudo for, meu Deus, eu tenho que estudar isso, e aí o seu celular está no lado vibrando, e as pessoas estão te chamando para beber, ou mesmo você está ressacado sem atenção nenhuma, ou você está com sono porque não prioriza o sono, em vez de tinha que dormir para conseguir estudar vai ser uma porcaria para você. Enquanto você não organizar o seu estado metabólico fisiológico para que a experiência do estudo seja possível, e aí sim você se aproxima daquele comportamento, executa, passa aquele comportamento para que depois ele seja reforçado e recompensador para você, e da próxima vez você fique com vontade de executar de novo. Ou seja, se você quer começar a gostar de estudar, organize o seu comportamento, o seu estado fisiológico, e tente ter uma experiência com um estudo atribuído a uma função, como eu expliquei lá na aula do reservatório de dopamina que eu falei anteriormente. Estudar não é um comportamento isolado. Estudar é um estilo de vida.